No dia do meu noivado, meu tio marcou todo mundo, minha família, em uma viagem de férias na praia. A legenda dizia: finalmente juntos de novo. Mais cedo, minha mãe tinha me mandado uma mensagem: não estamos no clima para festa. Eu não respondi. Naquela noite, cancelei o débito automático da hipoteca. 6 dias depois, meu pai apareceu furioso na minha garagem. Saí de casa e declarei: eu não tenho mais família de verdade. Pelo menos não há que eu nasci. Enfim, meu nome é Joseph. Cresci no norte da Geórgia, perto de Marietta, num subúrbio de classe média, ruas sem saída, churrascos de quintal, todas essas coisas. Eu costumava achar que éramos unidos. Minha mãe assava biscoitos para os meus professores. Meu pai me ensinou a cortar a grama quando eu tinha 10 anos, como se fosse um ritual sagrado. Minha irmã e eu fazíamos cabanas com as almofadas do sofá. Tudo parecia uma família normal, talvez até uma boa. Mas hoje vejo diferente. Eles não se viraram contra mim de uma vez só. Foi acontecendo aos poucos, em detalhes sutis. Quando me mudei para morar com a Kayla, minha noiva, 2 anos atrás, eles agiram como se eu estivesse traindo a família. Minha mãe chamou isso de varrer as coisas para debaixo do tapete. Meu pai disse que eu estava cometendo um erro. Minha irmã afirmou que eu era egoísta, que só pensava em mim. Mesmo assim, eu acreditava que, com o tempo, eles aceitariam. Então veio o noivado. Os pais da Kayla ficaram radiantes. Assumiram toda a organização da festa e me disseram para não me preocupar com nada. Alugamos um salão lindo em Roswell. Música ao vivo, bar completo, jantar tudo impecável. Todos receberam os convites com meses de antecedência. Minha família confirmou presença. Minha mãe até mandou mensagem para a mãe da Kayla dizendo o quanto estava animada. Mas, na manhã da festa, recebi um texto: hoje não estamos no clima para festa. Que seja maravilhoso. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom minuto. Ninguém mais disse nada. Nenhuma ligação do meu pai. Nenhuma mensagem da minha irmã. Cheguei a dizer para Kayla que talvez tivesse acontecido algo sério, um problema de saúde, um imprevisto no carro, alguma coisa legítima. Pedi para ela não se preocupar. A festa seguiu. Kayla estava deslumbrante. Os pais dela fizeram um brinde que deixou metade da sala emocionada. Todos riam, comiam, celebravam. Então meu celular vibrou de novo. Era o Facebook. Meu tio tinha marcado toda a minha família em uma foto: minha mãe, meu pai, minha irmã, até 2 primos, todos sorrindo debaixo de um guarda-sol, com drinks na mão, e aquele filtro brega de foto de férias. A legenda me atingiu mais forte do que qualquer insulto que eles poderiam ter jogado. Finalmente juntos de novo. Eles tinham viajado de férias todos juntos. Durante a minha festa de noivado, eu não disse nada. Nem para eles, nem para Kayla no começo. Só fiquei sentado no carro depois da festa, encarando o painel. Naquela noite, entrei na minha conta bancária e cancelei o débito automático da hipoteca. A casa ainda estava no meu nome. Os pagamentos iam para ajudá-los. Eu não avisei. Simplesmente cortei. 6 dias depois, vi a caminhonete do meu pai entrando na minha garagem. Ele nem estacionou direito, veio como se ainda mandassem alguma coisa. Encontrei ele do lado de fora, antes que pudesse bater na porta. Não gritei. Não fiz perguntas. Só disse: você não tem mais direito nenhum sobre mim. Ele ficou parado, piscando, como se esperasse uma piada no fim. Mas não tinha. Aquele foi o momento em que tudo quebrou. E não parou por aí. Eu imaginava que, em algum momento, alguém iria me procurar. Só não pensei que seria tão rápido. Começou com minha irmã. Ela me mandou várias mensagens longas na manhã seguinte. Nada muito surpreendente a princípio. Era só o jeito dela quando acha que está em posição de superioridade moral. Muito falso cuidado, misturado com cutucadas disfarçadas. Disse que a viagem para a praia já estava no calendário fazia meses, que eu deveria ter sabido que eles não iriam à festa e que eu estava sendo infantil ao reagir daquela forma. Chegou até a encerrar uma das mensagens com: você sabe como o pai fica quando está estressado. Como se isso justificasse tudo.
Eu não respondi. Nem a ela, nem a minha mãe, nem ao e-mail sem graça que recebi da minha tia 2 dias depois: espero que esteja tudo bem. Deixei o silêncio ficar. Deixei crescer. Foi a única resposta honesta que consegui dar. Mas os pais da Kayla não eram do tipo que suportavam silêncio. Me convidaram para ir à casa deles na noite seguinte. Quando entrei, parecia estranho, quase formal. Georg e Denise já estavam sentados à mesa de jantar. Denise tinha uma pasta Manila na frente dela, e Georg segurava 2 copos de chá gelado. Pensei que seria uma conversa leve sobre seguir em frente, algum conselho constrangedor de pais para que eu estendesse um ramo de oliveira ou algo assim. Sentei-me. Georg empurrou um dos copos de chá na minha direção. Então Denise abriu a pasta e espalhou algumas fotos impressas sobre a mesa. Eram da festa de noivado, mas não as que postamos. Essas eram cruas, sem filtro, mostrando os rostos da plateia. Convidados cochichando entre si, alguns encarando, sem jeito, os lugares reservados que tínhamos deixado para minha família. Uma das amigas de faculdade da Kayla, visivelmente, articulando as palavras: onde eles estão? Denise me olhou e disse: não era só o seu nome que estava ali. Eles envergonharam você. Olhei para Georg, achando que ele teria uma postura mais neutra. Não teve. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Eles fizeram uma declaração ao não aparecer. Agora é a nossa vez. Na manhã seguinte, Denise ligou diretamente para minha mãe. Não me contou exatamente o que foi dito, mas deu para perceber pelo ritmo em que tudo escalou. Denise não costuma levantar a voz, mas também não deixa espaço para contra-argumentos. Disse à minha mãe que eu não era mais o faz-tudo dela, que não era o marido reserva para quando meu pai não quisesse lidar com as coisas. Disse que eu não devia nada a eles, nem dinheiro, nem favores, nem tempo. E completou dizendo que a hipoteca continuaria sem pagamento. Minha mãe desligou sem dizer adeus. Mas não acabou aí. 3 dias depois, Georg e Denise chegaram na nossa garagem com algo enorme em um reboque. Eu estava na frente de casa, regando os arbustos. Kayla tinha acabado de voltar de uma reunião. Nós dois viramos a cabeça com o som do caminhão dando ré. Foi então que vi um Cadillac XT6 novinho em folha, azul marinho, ainda com o adesivo na janela lateral. Um laço vermelho enorme no capô, igual propaganda de carro na TV. Denise desceu do caminhão e acenou como se fosse apenas mais um domingo. Georg desengatou o reboque e disse: vocês vão precisar de algo decente para ir às visitas do local do casamento. Eu simplesmente fiquei parado. Nem toquei nas chaves quando ele me entregou. Pelo menos não de imediato. Porque não era sobre o carro. Era sobre o que o carro representava: lealdade, presença, escolha de quem são os seus. Naquela noite, a mãe da Kayla me disse algo que ficou ecoando: você não precisa implorar para que alguém trate você como se tivesse valor. Não quando você já tem. Queria poder dizer que o gesto foi discreto, mas não foi. Moramos em um bairro tranquilo. O Cadillac ficou na garagem como um troféu. Minha mãe viu antes mesmo que eu falasse alguma coisa. Sei disso porque, 2 dias depois, minha irmã apareceu na farmácia onde trabalho. Sem aviso, sem cumprimentos. Só entrou, vermelha de raiva, e foi direto ao balcão. Você está mesmo bem em aceitar esmolas dos pais da Kayla agora? Olhei para ela e respondi: esmolas geralmente vêm com expectativas. Tudo o que eles sempre pediram é que eu fosse feliz. Ela me encarou, tentando encontrar algo para retrucar, mas eu não estava interessado. Disse: vocês fizeram a escolha de vocês. Agora vivam com ela. Ela ficou parada um segundo a mais do que deveria. Depois virou as costas e foi embora. Foi a primeira vez que senti, de verdade, a mudança. A primeira vez que percebi que não estava apenas com raiva, eu estava decidido. E não era só eu. Georg e Denise estavam apenas começando. O silêncio dos meus pais não era silêncio. Era calculado. Eles não se manifestaram depois do carro. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem sequer um comentário sarcástico no Facebook. Minha mãe sumiu das redes sociais por quase uma semana. Depois voltou, postando a foto de um prato de frutos do mar em algum restaurante à beira-mar nos Keys, com a legenda:
paz e silêncio são o melhor remédio. Não era preciso ser gênio para entender a indireta. Eles não estavam apenas me ignorando. Estavam fingindo que nada tinha acontecido. Enquanto isso, os pais da Kayla faziam exatamente o oposto. O Cadillac mal tinha esfriado quando Georg já começou a falar sobre nosso futuro. Uma manhã, ele me chamou para sentar com uma pasta grossa na mão e disse: "Você e Kayla não deveriam começar a vida de casados endividados. Você trabalhou duro. Merece mais do que o que eles te deram." Dentro da pasta havia uma proposta, o valor integral de uma entrada para uma nova casa. Sem condições. Não era um empréstimo. Era um presente. Kayla chorou quando contei. Eu não conseguia. Parecia que meu sistema tinha esgotado a capacidade de reagir. Só conseguia pensar em como eu mandava $600 por mês para ajudar meus pais nas contas. Em como paguei os impostos da casa deles 3 anos seguidos. Em como fui fiador do carro que minha irmã destruiu no verão passado. E tudo aquilo acabou trocado por uma foto na praia, com drinks de guarda-sol e legendas passivo-agressivas. Por isso, quando Georg e Denise ofereceram a entrada da casa, eu não me senti culpado. Eu me senti resgatado de algo em que nem tinha percebido que estava me afogando. Ainda assim, eu sabia que aceitar aquilo seria como jogar gasolina na fogueira. E, claro, não demorou. 2 semanas depois de assinarmos a papelada da nova casa, meus pais apareceram juntos. Sem aviso. Estacionaram do outro lado da rua e vieram caminhando como se nada tivesse acontecido. Kayla atendeu a porta, viu quem era e simplesmente se afastou sem dizer nada. Meu pai começou de imediato, perguntando o que era aquela casa, como eu tinha conseguido, quem estava realmente pagando por ela. Não perguntava com curiosidade, mas como se quisesse me pegar numa mentira. Minha mãe tentou outra abordagem, dizendo que estavam apenas preocupados e que queriam garantir que não estávamos sendo aproveitados. Olhei para os dois e fiz uma única pergunta: quando foi a última vez que algum de vocês fez algo por mim sem esperar nada em troca? Eles não responderam. Perguntei de novo. O silêncio continuou. Então disse: os pais da Kayla aparecem. Essa é a diferença. E voltei para dentro da casa, fechando a porta atrás de mim. Naquela noite, minha mãe postou um longo texto vago sobre perder os filhos para famílias controladoras e como algumas pessoas esquecem de onde vieram. Minha irmã curtiu. Meu tio comentou com um versículo bíblico. Eu não respondi. Apenas segui em frente. Foi então que Denise e Georg decidiram realmente traçar uma linha na areia. Sentaram eu e Kayla e nos contaram algo que não esperávamos. Eles estavam montando um fundo conjunto para nós. Não para eles, apenas para nós, para começarmos nossa vida, para construirmos algo sólido, algo nosso. E deixaram claro, sem rodeios: vocês dois são a nossa família agora. Estamos 100% com vocês. Aquilo foi bom de ouvir. Mas também mexeu em algo fundo dentro de mim, aquela parte que ainda espera que a família de verdade apareça um dia, mesmo quando já provaram que não vão. Porque, lá no fundo, eu sabia que aquilo não era apenas generosidade. Era guerra. E ainda não tinha acabado. Eu não achava que eles iriam tão longe. Depois de tudo, o post na praia, o confronto, o carro, o fundo em confiança, imaginei que recuariam. Talvez voltassem a fingir que eu não existia, lambendo as feridas em silêncio. Mas não era assim que meus pais funcionavam. O silêncio deles nunca significou rendição. Significava plano. A carta chegou 3 dias depois que Georg e Denise finalizaram a papelada do fundo. Envelope de verdade, endereço escrito à mão, sem remetente, só Joseph naquela caligrafia cursiva da minha mãe, o mesmo estilo esquisito de convite de casamento que ela usava sempre que queria parecer controlada. Li sentado na garagem, em cima de um balde de tinta virado, com a luz piscando acima de mim como cena de filme. A carta não era um pedido de desculpas, nem de longe. Era polida, estruturada, parecia um diálogo ensaiado. Ela dizia que tinham acontecido muitos mal-entendidos ultimamente e que gostariam de se reconectar, ter uma conversa honesta durante um almoço. Soava como se tudo fosse apenas um conflito de agenda. Então veio a frase que precisei reler 2 vezes: temos ouvido coisas sobre esse novo fundo.
Só queremos ter certeza de que tudo o que você está fazendo é realmente do seu interesse. Não deixe que comprem sua lealdade. Você ainda tem uma família de verdade. Minha lealdade. Não sei o que ela achou que aquilo faria. Que eu ficaria envergonhado por estar sendo tratado com respeito. Que eu correria de volta para as pessoas que não se deram ao trabalho de aparecer em uma festa em minha homenagem. Nem comentei com Kayla. Eu sabia como ela reagiria. Apenas dobrei a carta e a guardei na gaveta onde mantenho recibos velhos e cupons vencidos. Mas Denise descobriu mesmo assim. Não por mim, pelo meu pai. Ele ligou para ela dizendo que estava preocupado, que eu estava sendo manipulado. Que eu e Kayla éramos jovens e impressionáveis, e que precisávamos entender que família de verdade não vinha com condições. Vindo dele, aquilo era praticamente teatro. Eu estava no quintal quando Denise atendeu a ligação. Só ouvi o final, pela porta de vidro, a voz dela, firme e cortante: se você quer que ele volte, tente ser alguém que vale a pena voltar. Achei que aquilo fosse o fim, até que alguns dias depois chegou outra carta. Dessa vez, de um advogado. Meus pais estavam abrindo um processo, uma cobrança formal por supostos bens compartilhados e empréstimos familiares. Listaram tudo: a entrada que eu tinha dado para eles 5 anos antes, o carro do qual fui fiador para minha irmã, até alguns eletrodomésticos que eu tinha encomendado quando eles reformaram a cozinha. Estavam me processando por coisas que eles nem teriam conseguido pagar sem mim em primeiro lugar. Fiquei parado na cozinha segurando a carta e, pela primeira vez em toda essa confusão, não consegui rir. Não era nem pelo processo em si. Era pela mesquinharia, pela reescrita deliberada da história. Eles pegaram tudo o que eu dei e transformaram em dívida. Kayla não disse muito no começo. Apenas leu a carta, depois levantou os olhos e falou: ótimo. Deixa eles tentarem. Geori foi além. Ligou para um advogado que conhecia desde a faculdade, um cara afiado, discreto, que não piscou 2 vezes quando explicamos a situação. Ele disse que tínhamos mais do que o suficiente para uma ação de contra-ataque. 2 dias depois, entramos com o processo, não só para nos defender, mas para cobrar o reembolso integral da hipoteca, consertos de carro não pagos e indenização por assédio. Achei que aquilo finalmente os calaria. Mas meus pais ainda não tinham jogado todas as cartas. Eles haviam faltado à festa de noivado, mas confirmaram presença no casamento. E foi aí que as coisas tomaram um rumo que eu nunca imaginei. Mantivemos o casamento pequeno por um motivo. Depois de tudo, a ausência no noivado, o processo, os insultos, Kayla e eu só queríamos paz. Os pais dela cuidaram de cada detalhe como verdadeiros profissionais. Escolhemos um local no alto de uma colina, com vista para o lago. Cerimônia ao pôr do sol, jantar comunitário, trio de jazz ao vivo em vez de DJ. No total, 62 pessoas. Cada uma delas tinha conquistado o direito de estar lá, exceto 2. Uma semana antes do casamento, recebemos o envelope de RSVP dos meus pais. Marcado: iremos. Nada mais. Nenhum bilhete, nenhuma ligação. Apenas 2 nomes impressos jogados no meio de um dia que não era para eles. Kayla não queria que fossem. Denise queria bani-los. Eu disse que queria que viessem, não para reconciliar. Queria que se sentassem no fundo e assistissem a algo do qual não tinham feito parte. Queria que se sentissem convidados em um mundo que haviam abandonado. Que percebessem o quanto tinham se afastado. E, claro, chegaram atrasados. 5 minutos antes da cerimônia, entraram juntos como um casal divorciado tentando manter as aparências. Ambos de preto, nada sutis. Minha mãe com um vestido de gola alta que parecia traje de viúva. Meu pai com um blazer amarrotado e óculos escuros dentro do salão, como se não suportasse encarar nada com clareza. Sentaram-se na última fileira. Ninguém os cumprimentou. Alguns primos da Kayla cochicharam entre si quando eles passaram, mas ninguém disse uma palavra. Eu sequer olhei em direção a eles. A cerimônia foi perfeita. Kayla estava radiante. Os votos dela fizeram o celebrante se emocionar. Denise chorou. Geori parecia estar vendo a própria filha entrar em um futuro melhor do que o que ele jamais teve. Eu senti algo que não senti havia meses: calma. Durante o jantar, percebi que eles tinham ido embora.
Sumiram em silêncio, antes mesmo do corte do bolo. Não foi surpresa. Mas então uma das garçonetes, acho que se chamava Leia, se aproximou e me entregou um envelope branco pequeno. Alguém pediu para dar isso a você. Disse para não abrir até chegar em casa. Eu já sabia exatamente de quem vinha antes mesmo de olhar. Chegamos em casa por volta da meia-noite. Kayla estava no andar de cima escovando o cabelo, ainda cantarolando uma das músicas da pista de dança. Eu fiquei na sala com um copo d'água e abri o envelope. Dentro havia um bilhete dobrado e um cheque. O bilhete dizia: devolvendo o que você acha que nós devemos. Não entraremos mais em contato. Só isso. O cheque era de $28.000. Fiquei olhando para ele por muito tempo. Meu nome impresso no topo. O valor escrito naquela caligrafia rígida e cuidadosa da minha mãe, a mesma que ela usava quando queria parecer sem emoção. Não era só um número. Era cada dólar que eu já tinha dado a eles. As parcelas da casa, o carro que garanti como fiador, o cartão de crédito que paguei quando meu pai estourou durante a pandemia. Eles somaram tudo até os centavos e mandaram de volta. Achei que me sentiria aliviado, livre, como se um grande laço tivesse finalmente sido cortado. Mas não foi assim que pareceu. Foi como um divórcio, como se tivessem transformado toda a nossa relação em uma planilha de balanço, fechado as contas e ido embora sem sequer deixar uma assinatura. Kayla desceu e me encontrou ainda segurando o cheque. Sentou ao meu lado e perguntou: o que você vai fazer com isso? Eu respondi: não sei. Porque eu realmente não sabia. Não estava com raiva. Não mais. Só vazio. Existe um tipo de tristeza que aparece quando você percebe que alguém não tem nenhum interesse real em consertar o que está quebrado. Preferem fingir que nunca rachou. Eles não apenas devolveram o dinheiro. Eles me deram a palavra final. E, de alguma forma, ainda assim parecia uma derrota. Mesmo assim, depositei o cheque. Por que não ia jogar fora a única coisa honesta que eles já tinham feito? E, mesmo que eu não tivesse mais uma família, eu tinha Kayla. Eu tinha os pais dela. Eu tinha uma nova casa, um novo começo. Às vezes, é isso que significa se curar: alguém bate a porta, e você decide não abrir de novo. Depois que o cheque compensou, foi como se eles nunca tivessem existido. Nenhuma palavra, nenhum sussurro. Meu celular ficou em silêncio durante os feriados. Nenhuma mensagem no dia de ação de graças, nenhum grupo de família com passivo-agressividade e fotos de tortas ou do cachorro da minha irmã fantasiado no Halloween. O Natal chegou e passou. Kayla e eu passamos com os pais dela, no Colorado, presos pela neve, fazendo sopa e assistindo a filmes antigos. Deveria ter sido pacífico, e em grande parte foi. Mas havia uma dor que eu não esperava. Não era exatamente por eles, mas pela ideia deles. Pela versão em que eu acreditava. Aquela onde os pais sempre estavam lá por você, não importava quão bagunçadas as coisas ficassem. A versão onde famílias brigavam e depois perdoavam, não brigavam e abriam processos. O primeiro ano depois de cortar alguém da sua vida é estranho. Você se pega tentando alcançar uma conexão que já não existe mais. Eu tinha o hábito de ligar para minha mãe quando não lembrava uma receita antiga. Só em janeiro, me peguei tentando fazer isso 3 vezes. Às vezes Kayla me flagrava encarando nada. Eu dizia que estava pensando, o que não era mentira, mas também não era toda a verdade. A verdade era que eu continuava esperando por algo. Mesmo depois da carta dizendo: não entraremos mais em contato. Eu meio que esperava que minha mãe cedesse. Ela sempre acabava cedendo. Mas dessa vez não. Nem ela, nem meu pai. Então veio o momento que selou tudo. Os pais da Kayla nos convidaram para o chalé no lago, no feriado de Memorial Day. Só um fim de semana tranquilo, churrasco, barcos, talvez alguns amigos. Fomos, ficamos no quarto de hóspedes como sempre. Na primeira noite, depois do jantar, Denise trouxe algo embrulhado em papel de seda. Disse que era para nós, só porque sim. Abri e fiquei ali, olhando. Era uma chave. Uma chave de verdade, de latão polido. Do chalé no lago, disse Gary. Achamos que estava na hora de pertencer a mais alguém além de nós.
Eles iam colocar a escritura em nossos nomes. Não imediatamente. Ainda usariam por mais alguns anos, mas queriam que fosse nosso para passar adiante um dia. Eu não soube o que dizer. Tentei protestar, dizer que era demais, mas Denise apenas balançou a cabeça e disse: "Você já merece isso, Joseph." Só tinha as pessoas erradas medindo seu valor. Naquela noite, enquanto Kayla dormia ao meu lado, fiquei acordado pensando naquela chave, no cheque e no envelope que nunca enviei de volta. Eu poderia ter escrito algo. Poderia ter respondido, tentado ter a última palavra. Mas não o fiz. Porque o silêncio também é uma resposta. Algumas semanas depois, recebi mais uma surpresa. Minha irmã me mandou uma caixa pelo correio. Sem bilhete, só uma caixa de papelão. Dentro, 2 troféus da minha infância, uma foto de bebê numa moldura trincada e um moletom antigo que eu tinha deixado para trás anos atrás. Todo o resto, os presentes, os móveis, os eletrônicos que comprei para eles ao longo dos anos, isso eles ficaram. Mas as coisas sentimentais, essas voltaram. Kayla abriu a caixa e me olhou com cuidado. Eu apenas dei de ombros e disse: "Acho que essa é a versão deles de encerramento." E essa foi a última vez que tive notícias deles. Sem briga final, sem explosão dramática, apenas um fim silencioso e gelado para algo que eu acreditava ser inquebrável. Agora, tenho uma nova família. Não é perfeita, mas é honesta, presente, generosa de um jeito que não se mede em dinheiro, mas em tempo, em presença, em uma lealdade que não desaparece ao primeiro sinal de incômodo. É estranho ser grato e, ao mesmo tempo, estar de luto. Mas aprendi que as duas coisas podem coexistir dentro de uma só pessoa. E aprendi também a parar de lamentar por algo que, no fundo, eu nunca realmente tive.